Graça e paz, amados. Pastor Anselmo Rotti passando por aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração dentro do texto do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Vocês sabem, o Evangelho de Mateus foi escrito e direcionado primeiramente ao povo judeu. E o evangelista Mateus, ele pega todo o contexto, os episódios, os ensinos de Jesus que são prioritariamente direcionados aos judeus, e ele faz aqui esse compêndio, ele escreve, ele anota tudo aqui no seu livro. E esse capítulo, ele traz para nós um convite muito especial da parte de Deus, o grande convite. O texto começa falando de uma parábola que é o convite para as bodas. Através dessa parábola, o Senhor Jesus está falando com o povo judeu do privilégio que eles tiveram de primeiramente ouvir a voz do Senhor, de serem escolhidos, chamados, propósito específico, de receberem a palavra de Deus, receberem a revelação do Deus Criador dos céus e da terra, para poderem ser uma referência diante das outras nações. E através dessa parábola, o Senhor Jesus deixa bem claro que eles rejeitaram o convite de Deus. Eles preferiram se envolver com seus afazeres domésticos, com as suas coisas cotidianas, com a rotina da sua vida diária, e desprezaram o convite feito pelo Senhor. E através da parábola, o Senhor vai dizer que, como eles rejeitaram esse convite, então o Senhor passou a enviar seus servos para buscar novos convidados. E aí eu e você, nós somos referidos aí nessa parábola como aqueles que foram chamados dos lugares mais distantes da terra. Nós estávamos, quem sabe, nos becos e valados da vida. Nós estávamos distante e nem sequer fazíamos ideia que poderíamos receber tal convite. Tal era a nossa distância de Deus, tal era a nossa insignificância como gentios nesse mundo. E eu quero que você perceba mais uma vez, assim como os judeus não tinham mérito, também nós não temos mérito diante do Senhor. Veja que aquele Senhor manda que seus servos busquem pelos becos e valados, tanto bons quanto mal. Então não é pela justiça, não é pela bondade, não é por mérito próprio, é segundo o desígnio do Senhor que nos chama. E eu quero que você perceba uma outra coisa. No decorrer daquela festa, quando a casa está cheia, repleta de convidados, então aquele Senhor, ele percebe que alguém não está trajando as vestes nupciais, as vestes devidas para estarem participando daquele evento. E a Bíblia fala que aquele Senhor manda retirar aquele convidado e lançá-lo fora. Isso deve servir de alerta para mim e para você. Lembra que nós já falamos aqui em outra devocional? Pelo amor, pela graça de Deus, todos nós somos chamados, mas alguns são escolhidos. Então, o amor de Deus manda que todos venham, todos são convidados às bodas do Cordeiro, mas nós não podemos estar nessa festa, nessa celebração, na presença do Senhor de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos vestir com vestes de justiça. Nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Não podemos participar de forma aleatória, conforme o desígnio do nosso coração. Nós precisamos nos enquadrar naquilo que o Senhor determina para os participantes da boda. Você quer participar? Então você precisa se adequar. Você precisa lavar as suas vestes, você precisa se purificar para que você esteja trajado de forma adequada no dia das bodas do Cordeiro. Perceba como era a mente daqueles homens religiosos da época. Ao invés de desfrutarem dos ensinamentos de Jesus, eles perdem tempo tentando pegar o Senhor Jesus em alguma artimanha para terem do que acusá-lo. E eles lançam uma pergunta ao Senhor Jesus acerca dos impostos pagos ao Império Romano, a César. Se o Senhor Jesus diz que é favorável, eles iriam acusar o Senhor Jesus diante dos judeus, dizendo que ele era amigo de César. Se ele diz que não é adequado pagar, eles iriam acusá-lo diante das autoridades romanas, dizendo que ele era contra César. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, ele pede que alguém lhe mostre
uma moeda da época. Ele olha a moeda de um lado, do outro e pergunta: de quem é essa figura que aparece? De quem é esse rosto que aparece na moeda? Eles dizem: é de César. E aí Jesus fala: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês são cidadãos do céu, vocês precisam viver conforme as leis do Senhor, mas vocês habitam aqui na terra e vocês precisam honrar também as autoridades, sejam elas do povo judeu ou do povo romano a quem vocês estão submetidos nesse momento. E eles não se cansam, né, de tentar pegar o Senhor Jesus. E então, mais uma vez, eles tentam e lançam uma pegadinha. E alguns homens religiosos, líderes, conhecedores das Escrituras, eles lançam ali um teste para o Senhor Jesus. Senhor, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, morreu, acabou. E eles falam: Senhor, uma mulher, ela casou com um homem e ela não teve filhos, aquele homem morreu, ela foi dada em casamento ao seu irmão. Aquele irmão também morreu, ela não teve filho, ela casou com outro irmão e era um total de 7 irmãos. Ela casou com os 7 e por fim o 7º também morreu. Na ressurreição, já que o Senhor acredita em ressurreição, de quem aquela mulher será esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do 7º, já que ela foi casada com todos eles. E aí o Senhor Jesus sabiamente diz para eles, né? Existe ressurreição dos mortos, mas na ressurreição não se casa nem se dá em casamento. Na eternidade, quando houver novos céus e nova terra, todos serão como os anjos. Não haverá mais casamento. E eles precisaram ficar caladinhos. Eles não tinham que responder ao Senhor Jesus. E para fechar a panela, Jesus ainda enfatiza: Deus não é Deus de morte, mas Deus de vivos. E a palavra de Deus diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Deus não é Deus de mortos, é sinal que eles vivem pela aliança com Deus e um dia haverão de ressuscitar. Aleluia. Amados, um dia todos nós haveremos de ressuscitar para viver eternamente. Nós veremos a face de Deus e desfrutaremos daquilo que está sendo preparado para nós desde a fundação do mundo. Nós estaremos na presença do Senhor e nós habitaremos com Ele. Graça e paz, que o Senhor te abençoe.